Você já conhece a importância de respirar corretamente e já deve ter se identificado com padrões não tão adequados na sua própria respiração. Nós vimos isso no vídeo passado, o primeiro da série do ciclo de estudos sobre respiração. Isso precisa ser corrigido o mais rapidamente possível para o seu bem, para a sua qualidade de vida e para a sua comunicação com outros seres. Como assim? Vamos perceber através deste vídeo que é possível estabelecer uma comunicação com os outros seres da natureza através da respiração. E é isso que a gente vai ver agora. É interessante pensar que uma das poucas características que nos iguala a todos os seres vivos é a respiração. O responsável por isso é um genoma mitocondrial, que é uma porção de DNA que inclui genes responsáveis pela respiração. Bem, se a gente fala todos os seres, vem a ciência e plaft, desmente isso. E neste caso, a exceção é um parasita chamado Eneguia salminicola, comum em salmões, da mesma família que a água-viva, esse parasita que não precisa de oxigênio para sobreviver. Uma análise microscópica e genômica da criatura revelou que este é o primeiro organismo multicelular que não possui genoma mitocondrial. De resto, todos os seres têm a característica em comum de respirar de alguma maneira, e isso por si só nos iguala, incluindo nisso vírus e bactérias que também têm este pedaço de DNA. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Se nos parece difícil a comunicação com um peixe que tem um meio de vida aí completamente diferente do nosso, ou, por exemplo, um pássaro ou uma bactéria, não são seres nem parecidos, né? No caso dos seres microscópicos, por exemplo. Como diz o Codex, o que a gente precisa lembrar neste ciclo planetário é que a gente precisa aumentar as semelhanças e diminuir as diferenças. E a gente vai ver neste vídeo aqui que o uso deste elemento comum, que é a respiração, pode ser a chave para a conexão necessária. Algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo vão parecer muito malucas para você, mas não é o nosso objetivo ficar dentro da caixinha. Então, nós vamos falar aqui de coisas diferentes e principalmente aí no final do vídeo. Mas isso vai abrir algumas portas na sua cabeça. E falando destes seres que respiram, no caso das plantas, por exemplo, que são diferentes da gente, a gente não precisa nem falar, né? Porque a respiração é algo comum aí. Elas não só respiram, como elas fornecem aos outros o material para que respirem. A comunicação com elas é extremamente mais fácil por causa da função primordial delas. E a gente vai ver isto um pouquinho mais para frente. Ok, mas os outros seres, os seres minerais, por exemplo, que aí não respiram. Ou quem sabe os elementos, o fogo, a água, a terra, não é exatamente um mineral, mas estão no planeta. A gente está falando de conexão aqui geral. A gente precisa entender que este planeta é tão absolutamente perfeito na sua arquitetura e no seu funcionamento que a cadeia de vida que existe nesse planeta, ela é autogerida. E vida não é apenas aquilo que a gente conhece como vida, mas são também os fornecedores de vida. Como é que um mineral não teria algum tipo de vida, sendo ele um fornecedor de vida? O fogo é um fornecedor de vida, a água é uma fornecedora de vida, o ar é um fornecedor de vida. E como é que estes seres estes elementos a gente chama de elementos que não têm vida? São eles que doam a vida biológica para a gente, que são a fábrica da nossa vida biológica. A cadeia desse planeta, como eu ia dizendo, ela é autogerida e parte daqueles que não tem o que nós chamamos de vida para dar o que a gente conhece como vida para os que têm vida. Eu vou explicar melhor
de trás para frente, porque parece confuso, é um pouco confuso, talvez eu esteja confusa, mas vamos lá, eu vou explicar de trás para frente. Os elementos água, fogo, terra e ar agem e se movimentam para disparar a função dos minerais. Os minerais, por sua vez, alimentam os vegetais e os vegetais finalmente deixam de respirar durante o dia, quando eles estão em estado de fotossíntese, para produzir as condições que os animais precisam. Quando animais ou vegetais não têm mais vida, eles voltam, com o tempo, obviamente, à condição de subsídios minerais servindo a cadeia como um todo. É sensacional. Você não acha que é sensacional? Eu acho que é sensacional. Esse planeta é absolutamente autorregulável e todas as individualizações do planeta estão contidas aqui e de alguma forma colaboram. É claro que tem muito mais coisas nesse processo, de minerais para vegetais, de elementos para minerais, de minerais para vegetais, de vegetais para animais e vice-versa. É lógico que tem muito mais coisa incluída aí, claro que sim. Só que nesta série de vídeos nós estamos concentrados aí na questão da respiração e é disso que nós estamos falando, tá? Existem muitas outras funções e a gente não está aí, não é objetivo falar delas agora. Só é possível respirar se houver material para isso, né? Então, se a gente estiver num local que não tem oxigênio, a gente pode até ter um organismo, uma estrutura preparada para isso, mas a gente precisa do material. O material, seja a produção dele ou a utilização dele, ela é pertinente a todas as individualizações, incluindo minerais e elementos. Não importa de que forma uma individualização precise de oxigênio, ela vai ter esse oxigênio, e isso tem início nos elementos, passa pelos minerais, passa pelos vegetais, chega nos animais e nos vegetais, que também respiram quando não estão produzindo oxigênio, quando não estão em processo de fotossíntese. Qual é a nossa parte nessa cadeia? Nossa parte nessa cadeia é devolver para o solo os subsídios e realimentar o processo. Então, caro humano, não se sinta inútil, porque se o planeta dependesse apenas da decomposição de árvores centenárias ou de minerais que parecem nunca se decompor, ele seria completamente diferente. Sendo os animais tão rápidos, tanto na reprodução quanto são breves na sua existência, breves em comparação a um mineral, por exemplo, os animais acabam sendo uma matéria-prima muito importante. Dito isso, vamos passar para o próximo tópico, que é como fazer as conexões, e aí com cada tipo de individualização. Então, como é que a gente pode se conectar? A primeira coisa que você tem que entender, e talvez você precise ver este pedacinho do vídeo algumas vezes, é que a respiração, seja ela a possibilidade ou a utilização, ela é uma atividade de todas as individualizações do planeta. O que temos de comum? Sem sombra de dúvidas, uma coisa que temos em comum é que todos colaboram para a respiração. Todos colaboram para a produção de elementos do ar que fornecem e que favorecem e que possibilitam a respiração. Se você compreender isso, um portal vai abrir na sua mente e você vai começar a prestar atenção na respiração alheia. Então vamos trabalhar a conexão em partes, e a primeira vai ser com certeza mais fácil, que é com seres da mesma espécie, ou seja, com humanos. Como é que a gente pode fazer a conexão com humanos? Através da respiração. E aí eu tô chamando de conexão, minha gente, um nível profundo de entendimento. E este nível profundo de entendimento é o nível de entendimento de que sensação ou em que estado está aquela individualização naquele momento. Para quem não está acostumado com a palavra individualização, nós aqui da Universidade Movimento Era de Cristal
Por informações, chamamos individualizações de todos os seres aí que habitam este planeta, por exemplo. Então, a gente vai falar de animais, vegetais, minerais, as categorias médias aí, fungos, por exemplo. A gente vai falar de elementos também, tá? Então, não interessa se é uma pedra, se é uma bactéria ou se é uma pessoa. A gente vai tratar isto como uma individualização, porque ela tem em si uma essência. E aí, a forma dela pouco interessa. E é por isso que a gente não fica discutindo formas e condições. Então vamos fazer um vídeo para falar sobre mulheres. Vamos fazer um vídeo para falar sobre pessoas da faixa tal, renda da faixa tal, pensamento da faixa tal, porque tudo é individualização. Então, não tem distinção dentro daquilo que a gente aborda. Muitas técnicas de aproximação falam que é muito fácil gerar conexão quando nós imitamos o padrão do outro. Assim, se numa conversa alguém estiver arredio, com má vontade, de braço cruzado, assim, sem paciência, sem vontade de falar, apenas imitando a postura do outro, nós nos colocamos no mesmo patamar emocional. A percepção disso, ela é subconsciente e pode ser muito estranho para quem imita, né? Porque de repente a pessoa está na sua frente numa postura que não é a que você estaria. E aí, o simples fato de imitar, e aí ela se mexe, você se mexe, ela põe a mão aqui, você põe a mão aqui, isto cria sim uma conexão. Mas duas coisas, a pessoa pode perceber isso muito rapidamente e achar até que você está tirando um sarro da cara dela, e você vai estar incomodado fazendo isso. Então, como primeira sugestão aqui para conexão com seres da nossa espécie, individualizações da nossa espécie, a gente vai usar a respiração para nos integrar ao outro. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que observar. A gente tem que observar qual é o ritmo da respiração do outro. Se você não viu o vídeo anterior, é importante que você veja, porque algumas terminologias usadas neste vídeo, os conceitos e explicações estão no vídeo anterior, nesta playlist mesmo, que se chama Ciclo de Estudos, Corpo, Respiração, tá? Então, primeiro, a gente vai perceber o ciclo de respiração do outro, tentar entrar na mesma frequência e na mesma quantidade de ciclos por minuto que ele, inspirando e expirando. Inspirar e expirar representam um ciclo, ok? O que vai acontecer com isso? Isso vai dar para o seu cérebro, não para o outro, para o seu cérebro, a percepção de como o outro está se sentindo. E note, ele pode estar melhor do que você. Então, quando a gente está conversando com alguém, a gente está em conexão com alguém, às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa está numa faixa de frequência tão diferente da minha, mas ela pode ser melhor. E aí, se a gente entrar no mesmo ritmo respiratório, e a gente viu isso no vídeo anterior, que a respiração curta, áspera, rápida, ela está gerando, então, sinais para o nosso cérebro de medo, de ansiedade, de caos, de problema, né? De repente, quem está respirando assim é você. E aí, quando você entra no ciclo de respiração do outro, as coisas se igualam. Seja isso para menos suave, seja isso para mais suave. E é importante que, num patamar de igualdade, comece uma conversa. E aí, a gente vai trabalhando para que isto fique mais harmônico, se for o caso. Se você não estiver tão harmonizado assim em relação a outra pessoa, apenas pelo fato de respirar como ela, você vai se integrar e também vai se harmonizar. Respirar como o outro, exatamente como ele está respirando, é um termômetro para a gente. Se o seu corpo sinalizar que o outro está melhor, mais calmo, mantenha o ritmo. Depois de uns 2 ou 3 minutos, esse foco vai sair da sua mente, porque, claro, a conversa continua, né? Então, a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, dividindo a atenção. Respirando como o outro e mantendo a conversa, seja falando ou ouvindo. Só que, quando a gente começa a
entrar no ritmo de respiratório da outra pessoa, com 2 minutinhos, esse foco de pensamento já passou e você já entrou na conexão. Daí é mais fácil encaminhar qualquer tipo de assunto. Tanto para você se abrir para ouvir, prestar atenção e compreender, quanto para você emitir e se fazer compreender. Agora, se o outro estiver muito irritado, muito bravo, muito tenso, muito ansioso, aquilo vai ser sinalizado dentro do seu corpo. Seu corpo vai sinalizar para você isto. Porque respirando como ele respira, você vai saber que ele está ansioso. Você está imitando a respiração dele. E esse sinal vai para o cérebro. Por quê? Quando a gente força o nosso cérebro a entender o nosso corpo, as coisas se organizam. A gente, através do corpo, mostra para o cérebro, ok? Se a outra pessoa, então, continuando, estiver muito irritada, muito tensa, muito ansiosa, e o seu corpo perceber isto, através do quê? Através de sinais sinestésicos, através de sinais ópticos, através de sinais auditivos, você vai mandar para o outro esta necessidade de parar de respirar daquela forma se você modificar a sua respiração. Então, repetindo, quando você detectar que o outro está num padrão de ansiedade ou de medo, você detectou isso através da respiração, detectando isso, você muda o seu padrão de respiração. Só que primeiro você iguala, depois você modifica. É por isso que primeiro precisa igualar. Não adianta você encontrar alguém ansioso, tenso ou amedrontado e você falar para ele assim: calma, 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 respira. Numa reunião de trabalho, por exemplo, não dá para falar para outra pessoa: calma, 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 respira, né? Às vezes numa discussão, na frente de um juiz, na frente do guarda, sei lá, não dá para falar: para e respira, respire comigo. Então, primeiro você iguala. Igualando, vocês se conectam, vai ser ruim para você 1 minuto. E depois você entra no padrão adequado de respiração. Você pode até citar isto verbalmente, porque também é um comando. Citar, por exemplo, assim: calma que eu tenho que respirar. E aí você faz uma respiração correta, uma só, e não fala mais sobre isso, e continua respirando corretamente. Falar para uma pessoa respirar, o cérebro dela dá um clique, ela vai começar a respirar de forma diferente do padrão em que ela se encontrava, se não estava adequado. Assim, gente, façam esse teste. Eu vou dizer para vocês, não acreditem em mim, façam esse teste. E aí você, lenta e profundamente, como foi trabalhado no primeiro vídeo dessa série, você vai mandando a mensagem através da respiração lenta e profunda para o outro de que é possível se acalmar. Se nada disso adiantar, mantenha você o padrão correto. Nas situações difíceis, é você que pode controlar a você. A única coisa que a gente pode controlar na vida é a nossa vida. Então é assim, a gente vai tentar mandar mensagens subconscientes e subliminares para o outro. Se ele não absorver essas mensagens, se ele não prestar atenção nessas mensagens, você está melhor do que você estava, porque se você não prestar atenção a isso, você vai entrar no padrão do outro e vai embarcar. Então, tudo tem que ser consciente. Desculpem, perceba que o outro não está com a respiração adequada, iguale, melhore a sua e aguarde. Se ele não modificar o padrão dele, você está melhor preparado para aquela situação. Viu por que você precisava assistir a primeira parte antes dessa? E treinar um pouquinho? Eu sei que entre um vídeo e outro é curtinho o tempo, porque os ciclos de estudo acontecem na mesma semana sobre um assunto, só que já ponha em prática e tenha consciência disso para poder utilizar, porque a coisa aqui é prática, não é apenas na teoria. Na teoria você senta e você pesquisa. A gente elenca um tema aí, sei lá, vamos falar de respiração? Todo mundo traz uma pesquisa, mas é para pôr em prática.
Então, as sugestões dos vídeos finais das séries dos ciclos de estudos são práticos. Você precisa ter entendido o vídeo anterior ou os vídeos anteriores. Nós vamos chamar essa conexão de humano para humano de conexão por igualdade, ok? Agora vamos falar de conexões com os animais. Eu acho estranho chamar outras individualizações de animais quando nós mesmos somos animais também, né? Mas é apenas para distinguir um animal do outro. Então, animais humanos e agora estamos falando de animais não humanos, tá? Começa o treino da conexão com os animais, com animais que você já conhece ou convive. Muitas pessoas têm animais em suas casas, têm animais, não, né? Convivem, moram e habitam no mesmo local que outras espécies animais. Gente, eu vou falar animais, senão eu vou ficar me enrolando aqui perdendo tempo. Ou tem o cachorrinho que mora na casa da sua mãe, tem o passarinho que mora na casa da sua tia, enfim. Trabalhe primeiro nas suas experiências com essas individualizações próximas, tá? E exatamente da mesma maneira que os humanos, cada um deles tem um padrão de respiração. E isso gera conexão, caso nós entremos no ciclo deles. Por que deve ser assim? Porque muito provavelmente eles respiram o tempo inteiro de forma mais correta do que a gente. E a gente não respira de forma correta o tempo inteiro, a menos que tenha muita consciência corporal. Muita consciência corporal. Você começa a fazer seu treino de relembrar seu corpo de como é que respira da forma adequada, com a utilização do diafragma, lenta, profunda e suavemente. E aí, o que acontece? Você vai para frente do computador, esquece da sua postura, esquece da sua respiração e tudo perdido. Até que isto vire o normal novamente, não é de um dia para o outro, mas os animais não têm isso. Então, a gente tem que ir para o padrão deles e é aí que a gente começa a aproveitar a energia que isso gera, que é muito diferente da nossa. É importante dizer que diferente não é melhor. Diferente não é pior, diferente é apenas diferente, são padrões diferentes de energia. Por isso, se o seu cachorro parece estar com a respiração ofegante por causa do calor, isso é bom para ele. E isso é muito diferente para nós. Se a gente começar a respirar com a respiração cachorrinho, né, que as gestantes treinam muito para a hora do parto, a gente vai ver o quanto isto é diferente. Mas olha só, se esse treino é feito para uma hora de parto, por exemplo, olha o quanto ele é importante também. Nós mantemos um padrão de respiração e não nos damos conta de que existem outros ciclos respiratórios e os animais podem nos ensinar isso. Porque eles usam estes padrões respiratórios para coisas diferentes. Eles prendem e suspendem a respiração quando vão fazer algum movimento. Eles passam um tempão na mesma posição, acalmando sua respiração para dar um salto ou um pulo. Quando eles vão para a água, eles respiram diferente. Quando eles estão com calor, eles respiram diferente. Quando eles estão com frio, eles respiram diferente. Eles poupam energia. E a gente acha que é de um jeito só. Se isto fosse natural, como os bebês fazem assim que saem da barriga de suas mães, e se a gente mantivesse esse padrão, beleza, porque a gente também ia respirar de formas diferentes em situações diferentes, mas aí a gente acha um padrão e acha que ele é bom. E é por isso que a gente precisa reaprender com as outras individualizações animais. A gente, de repente, nem vai conseguir seguir a respiração que a gente chama de ofegante para o cachorrinho que está com calor, mas a gente tem que fazer esse teste. E assim que a gente começar a fazer essa imitação, sabe o que vai acontecer? Ele vai perceber e ele vai mudar o padrão. Por causa dele? Não, por nossa causa. Ele vai mudar o padrão. Não acredite em mim, parte 2. Faça você a experiência. Quando um cachorro estiver, um cachorro que você conheça, você fizer isso com um mastim napolitano no meio de um passeio que você nunca viu, a reação que isso vai gerar nele pode ser diferente. Então, comece com um animal que você conhece para entender o que é.
Porque isto vai despertar em você a sensação que ele está tendo, a emoção que ele está tendo, o padrão cerebral dele. Tudo bem? E a gente pode fazer confusão. Então, aquele mastim napolitano que você nunca viu, ele pode estar com raiva. E se você respirar como ele vai achar que isto é uma afronta e vocês vão ter que se atacar. Porque os animais se identificam muito pela respiração. Muito pela respiração. Um dos meios de comunicação entre eles é a respiração. Então, se para nós é a linguagem, para eles existem milhares e centenas de padrões mais interessantes. Seu cachorro vai perceber que você está respirando de forma ofegante e ele vai parar e vai mudar o ciclo respiratório dele para que você fique mais calmo. Faça o teste, não acredite em mim, faça o teste. Ele sabe respirar melhor do que a gente, então é óbvio que eu estou falando de condições normais. Então, estou falando de condições normais, eu estou falando de uma individualização animal que não esteja debilitada, que não esteja doente e que não esteja numa situação desconfortável, tá? Mesmo uma individualização animal que você conheça, se ela tiver uma situação de medo ou acuado, assim, muito amedrontado, e você entrar no mesmo padrão respiratório, você vai mostrar este medo, né? Vai espelhar este medo. E aí o que ele precisa naquele momento é confiança e segurança. Então, são coisas e coisas. Você vai saber a hora certa de fazer estas experiências e de fazer esse aprendizado, porque é um aprendizado. A gente não sabe fazer isso. Começa com os animais próximos e passa para os animais desconhecidos, mais distantes. Eu não ia sugerir que vocês fizessem isso com gatos e cachorros que vocês não conhecem, porque eles estão inseridos no meio humano, e aí tem esse outro degrau de comunicação, que a gente pode não conhecer como é a personalidade dele, e ele pode não estar demonstrando claramente que ele está com medo, está assustado ou está agressivo. Então, olha, pássaros, peixes, são excelentes professores para a gente perceber outros níveis. Alguns deles vão te levar para sensações que o seu corpo nunca experimentou, justamente porque os ciclos são diferentes. E isso desperta áreas cerebrais na gente que a gente não usa, mas que a gente tem em comum. Então, nós vamos chamar isso de conexão por afinidade. A conexão, então, com os seres, com as individualizações animais, a gente está chamando de conexão por afinidade. Agora vamos falar da conexão com seres vegetais. Aqui tem um fato a observar. Vegetais respiram sim, e eles respiram quando eles não estão em fotossíntese. Então, para fazer essa conexão, a gente precisa conhecer um pouquinho do funcionamento daquele vegetal, porque também muda de vegetal para vegetal. Não é mais igual, como no caso dos animais, por causa do pulmão, né? Então, animal tem pulmão, não os celulares, enfim, tô falando da maior parte aí dos animais, também não é a maior parte, né? Porque tem mais animais multicelulares sem pulmão. Enfim, mamíferos, aves e peixes têm pulmões. Répteis, pulmões. Os vegetais não têm. E aí, eles têm uma outra forma de respiração. Só que de vegetal para vegetal, isto muda, tá? Se for uma árvore, é uma coisa. Se for uma raiz, alguma planta que tenha mais força aí na parte da raiz, é outra coisa. Então, normalmente, a respiração destes seres vegetais, dessas individualizações vegetais, vai acontecer através das folhas, mas é normalmente. Eu fiz uma pesquisa aqui para me ajudar e ajudar vocês, e eu tirei essas informações de um artigo escrito pela Verônica Soares, do site Minas Faz Ciência. Ela diz o seguinte: para o ser humano, a ideia de respirar está aliada ao fato de possuirmos pulmões. É fácil perceber, é só encher o peito de ar e ver que ele se move, certo? Errado, né, Verônica? A gente precisa ver se o diafragma se move, mas tá certo. Pulmão. Com as plantas não é assim.
A respiração se dá através de aberturas especiais existentes, principalmente, não exclusivamente, nas folhas. Mas não adianta procurar, a gente não consegue enxergar por serem microscópicas, diz aqui a Verônica. A respiração das plantas é diferente da fotossíntese, embora os dois fenômenos mantenham a plantinha viva. Um produz alimento e outro produz a troca de gases com a atmosfera. Então, fotossíntese produz alimento, respiração produz troca de gases com a atmosfera. E o nome científico de respiração é troca de gases com a atmosfera, que é o que a gente faz também. Se a planta ficar em um ambiente sem oxigênio, ela vai morrer. Respirar não é só uma simples troca de gases. No caso da planta, a respiração é o que dá a elas energia. Mas por onde as plantas respiram? Diz a Verônica. O processo de respiração acontece em todas as partes da estrutura da planta, mas principalmente nas folhas, onde há maior quantidade de estomatos. Não são estômagos, são estomatos com T, que são capazes de realizar trocas de gases. O curioso é que muita gente não acha que as plantas respiram no escuro, na ausência da luz, à noite, assim como nós, desde o dia em que nascemos. Então, plantas respiram à noite. A planta também pode realizar, pelos estômatos, além da respiração, um processo chamado de transpiração. Aí ela elimina a água na forma de vapor. Nos dias mais quentes, toda a quantidade de água é resguardada para a planta não ficar desidratada. Nesses dias, ela fecha os estômatos como uma porta. Então, olha só, que com as individualizações vegetais, é um pouquinho mais complicado de fazer a conexão, mas não é impossível. O que a gente vai fazer? Preferencialmente, a gente vai tentar fazer as experiências de conexão à noite. Preferencialmente. Porque seria a média aí, mais que a média das plantas, vai fazer sua respiração à noite, na ausência de luz solar. Ou de luz artificial, que emite a luz solar. Já falamos disso no ciclo de estudos da pineal. Se você não viu, tem que ver. Tem um dos episódios dos vídeos só falando de luz e sono, tá? Bom, os assuntos vão se entreligando. E aí você precisa estar acompanhando para se beneficiar da informação de forma mais completa possível. Preferencialmente, então, a gente vai tentar a conexão à noite. Focando onde? Em uma das folhas. E isso nos dá mais chances de acertar, caso a gente não saiba exatamente onde estão os estômatos daquele vegetal, tá? À noite, focando na folha. Aqui o objetivo é trocar. Uma vez que a planta já produz oxigênio e nós o utilizamos, produzindo gás carbônico para a expiração, damos a ela o necessário quando ela respira. A planta inspira o gás carbônico que nós expiramos. O que a gente vai fazer? Uma troca consciente é o que a gente vai fazer no momento da conexão. Não uma troca momentânea, porque ela produz o oxigênio e ela já disponibilizou esse oxigênio. Então, na verdade, a gente não vai estar trocando, a gente vai estar fornecendo conscientemente. Trocando no sentido de o que nós podemos dar para ela que ela já nos deu, tá? Então, nós vamos focar numa folha, torcer para que naquela folha tenha estômatos e que não esteja um calor de 40 graus, que ela tenha fechado o estômato para não perder água, para não transpirar. E a gente vai torcer para que aquela folha tenha estômago, não esteja fechado e que ela esteja naquele momento respirando, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos expirar e pensar que naquele momento ela está, pensar, se conscientizar, não é torcer, porque isso já está acontecendo. Isso aqui não é um exercício de fé. É simplesmente consciência. Ela já está inspirando e expirando. Nós também estamos inspirando e expirando. Nós expiramos gás carbônico e ela inspira gás carbônico. Então, nós vamos nos conectar em uma folha e ter consciência de que nós estamos expirando aquilo que ela inspira. E vamos fazer este movimento circular acontecer.
Aonde? Na nossa mente. Nós vamos nos conscientizar do processo que está acontecendo naquele momento. Nós estamos expirando o gás carbônico que ela inspira. E já temos, porque ela já forneceu durante o dia, o oxigênio que nós vamos inspirar. Ela já nos deu, não é naquele momento que ela está nos dando. Naquele momento ela está fazendo outra coisa, tá? Então, nós vamos fazer este ciclo acontecer, 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 de forma consciente. A gente vai continuar fazendo isso até sentir que a conexão aconteceu. E você vai sentir porque o seu ritmo, seus ciclos vão se alterar em função do que ela está inspirando. É assim que você vai saber que a conexão aconteceu. O seu ciclo vai se modificar, tá? Não force nada, mantenha o seu normal, o seu natural e veja como uma espécie de mágica acontece. Caso aquele vegetal tenha uma área machucada ou doente na sua folha, a gente também pode focar a expiração com o objetivo de que o gás carbônico que a gente está expirando, ele seja um curativo imediato. Só que as áreas que estão machucadas, secas e partidas, não têm estômatos funcionando. Então, quando a gente fizer isso, de repente você viu uma partezinha machucada na folha, você está expirando o gás carbônico de forma consciente, focando como um laser para aquele local, só que você tem que focar ao redor, porque é ao redor que vai inspirar. Aquele local mesmo, naquele momento, não tem estômago, tá? É isso. Ele não está funcional, ok? Faça isso sempre e quanto você puder. E nunca se esqueça, nunca se esqueça de pelo menos uma vez por dia. Você vai passar pelo menos uma vez por dia por um ser vegetal, por uma individualização vegetal. Não se esqueça nunca de pelo menos uma vez por dia agradecer para ele como representante de uma espécie inteira, de um coletivo de individualizações que fazem um trabalho ininterrupto para que a gente respire. E a gente vai chamar isso de conexão por retribuição. Por fim, vamos falar da conexão com os minerais e com os elementos. Aqui está a fábrica de matéria-prima da respiração. E é por isso que a conexão aqui, ela é bastante diferente. Ela é muito mais um agradecimento do que uma necessidade. Eles não têm necessidade nem do nosso gás carbônico, nem de nada do que a gente forneça assim neste nível. São eles que produzem, eles são a fábrica. Então você, aspas, não vende para a fábrica aquilo que ela já produz, né? O que você venderia para uma fábrica? Você venderia para uma fábrica matéria-prima? Mas aqui a gente não vai vender nada, até porque o que eles fabricam, eles dão de graça para gente. Então, esta nossa conexão aqui é uma conexão por contribuição, ok? É possível contribuir com minerais e com os elementos com o que nós temos já dentro de nós. Vocês vão me achar completamente maluca. Mas uma forma de contribuir é o contato. Eu vou explicar. Qualquer microparte do seu corpo que se desprenda vai servir como matéria-prima para os minerais e para os elementos, principalmente para o solo. O que você está falando, Alexandra Lopes? Você está falando que nós vamos nos desprender do nosso corpo? Não, tô falando nada disso. Eu tô falando que cada vez que você se mexe, micropartes do seu corpo caem porque você não precisa mais delas. Um pedacinho da sua pele, da sola do seu pé, é um fio de cabelo que cai, de repente um pedacinho da sua unha que você nem percebeu, é um pingo de suor que cai no chão, lotado de sais minerais. Tudo isso é lotado de sais minerais. A gente está o tempo inteiro se decompondo e se recompondo. Então, o que a gente vai fazer, hein? A gente vai ter contato com isso quando a gente quiser estabelecer conexão. Como?
A gente pode andar descalço pelo solo, a gente pode tocar as pedras e os minerais e o solo, tocar, a gente pode rolar, a gente pode deixar os nossos cabelos soltos, a gente pode, enquanto estiver fazendo isso, usar menos material sintético possível, porque não são apenas pedacinhos, micro pedacinhos minúsculos do nosso corpo que caem, mas também são fibras sintéticas da nossa roupa que caem no solo. Então, a gente vai tentar, nestes momentos de exercício consciente, usar roupas que sejam com fios naturais ou menos quantidade de roupa possível, né? E aí, a gente vai deixar que este processo que já acontece, aconteça de forma consciente. A gente não vê toda hora um gato, quem tem gato em casa, cachorro em casa, sabe, quem convive com ele sabe o quanto de pelo não cai na casa o dia inteiro. Nós também andamos por aí soltando nossos pelos, soltando nossas peles, soltando nossos micropedaços, nossos suores, nossas gotas de saliva, e isso tudo está lotado de sais minerais que vão alimentar o solo. E aí, a gente não precisa fazer esforço nenhum. Se a gente quiser agregar valor a essa experiência, mas isso também não é necessário, a gente vai fazer isso de forma mais consciente, e o único jeito correto de fazer isto é simplesmente fazendo, estando em contato. Estando em contato. Coloque a consciência nisso e você já agrega valor. Nós vamos chamar isso de conexão por contribuição, como eu acabei de falar. Eu tenho certeza absoluta que depois de entender que a respiração une todas as individualizações do planeta, seu cérebro e seu coração vão começar a trabalhar e achar cada vez meios mais eficazes de fazer isso, partindo das sugestões que você acabou de ver ou ouvir. Por favor, coloque nos seus comentários aqui no chat as coisas que você pensou, as coisas que você achou, as coisas que você pode fazer, as experiências que você fez, ou se você já fez alguma experiência consciente em relação a isso, coloque aqui resultados. Agregue valor à discussão, a sua opinião e as suas práticas são verdadeiros faróis de luz para toda a nossa comunidade. Minha gratidão a você que seguiu essa série sobre respiração e a gente se vê na próxima. Seja luz. Tchau, tchau.